E aí pessoal, boa noite, aqui é o Rainer outra vez, transmitindo aqui ao vivo da Polônia, desejando a todos aí já, antes que dê problema técnico, um bom fim de semana. vai que esse negócio cai, né? A internet ultimamente não está sendo muito amigável. E nesse vídeo eu vou contar um pouco como é que foi a experiência, primeira vez fora do Brasil. Para todo mundo que me conhece e tem contato comigo sabe que eu não tenho vergonha de onde eu vim. Eu sou do interior, só nasci em São Paulo, mas fui criado em Minas Gerais, no meio do mato mesmo, perto lá das cidades de Passatempo, Carmópolis de Minas e Vitec, e também na região de Oliveira, aquelas regiões ali. Então o que acontece? Quando foi em 2004, mais ou menos 2005, eu tinha um amigo que tinha morado na Inglaterra, o Rick, gente fina demais. Graças a ele eu fui pro exterior, graças a Deus, né? Primeiro Deus usou ele, né? Vamos dizer assim. Então naquela época, ei Tati, tudo bem? Tatiane, na Suíça. Então eu saí do Brasil do meio do mato, cara. Eu nunca tinha andado de avião, não sabia como é que ia ser. E aí eu tava morando em Igarapé, conheci o Ricardo, o Rick. E aí ele falava, eu acho que não vou voltar pra Inglaterra mais. Tinha morado lá uns 9 meses mais ou menos. Aí depois de um ano ele resolveu voltar. Ele casou e resolveu voltar. E ele ficou brincando, você não vai ter coragem de vir não, você fala que vem, mas não tem coragem. Eu falei, olha que eu vou, hein. E aí eu peguei e pedi demissão da empresa mesmo. Tava na época daquelas negociações do sindicato e tal. Eu consegui pedir demissão e peguei o dinheiro de um acerto e tal, e peguei e vim com a cara e com a coragem. Mas aí o que acontece? Eu tinha que pegar um avião de Minas Gerais para São Paulo, São Paulo para Itália e Itália Londres. O destino final era Londres, na Inglaterra. Agora imagina, para uma pessoa da roça que nunca mexeu com um avião, não sabia nem andar de ônibus em Belo Horizonte, hein? Nem isso eu sabia. E aí, Helder? Eu não sabia nem andar de ônibus lá em Belo Horizonte. E aí lá vai eu encontrar com esse Rick lá na Inglaterra. Aí eu tava no avião, no aeroporto o Anderson me levou, né? O cara super gente fina, eu gosto demais dele, o Anderson, cunhado do Ricardo. Me levou no aeroporto. E aí na hora que eu tô lá na fila, um senhor virou pra mim e falou assim, é sua primeira vez, né, viajando? Aí eu olhei pra esse cara assim, surpreso, falei, sim. Mas me deu vontade de perguntar pra ele, como é que o senhor sabe, né? Mas assim, eu não sei o que eu fiz, mas alguma coisa que eu tava fazendo, ou que eu tava carregando, ou talvez o jeito que eu tava vestindo, deu a entender que era a primeira vez mesmo que eu tava entrando no avião. E aí eu peguei e fui pra São Paulo. Cheguei em São Paulo, eu tinha acho que era 3 mil dólares que eu tinha. Não, era 1.000 dólares que eu tinha. Isso mesmo. Eu peguei na época emprestar 3 mil reais, que era 1.000 dólares. E esses 1.000 dólares eu ia mostrar na imigração na Inglaterra para entrar. Eu ia como turista. E esses E aí eu cheguei, levei um pouco só de dinheiro em real para caso eu precisasse em São Paulo. Na época eu tinha um cartão de crédito. Eu tive que fazer um cartão de crédito para ir. Olha a situação. O cartão de crédito meu tinha um limite de 50 reais. No ano de 2000, hein? Cartão de crédito com limite de 50 reais. Beleza. E aí eu peguei e cheguei em São Paulo. Eu tava com 50 reais, se eu não me engano, no bolso. E aí eu comprei um pão de queijo que eu não gostei, porque o pão de queijo de São Paulo, me desculpem paulista, mas é horrível. Não tem nada a ver com o pão de queijo de Minas Gerais. Eu sou acostumado a comer pão de queijo do forno a lenha, com queijo feito na roça ali, com a farinha de mandioca ali ralada na roça mesmo, feita tudo ali na roça. Então foi triste comer pão de queijo em São Paulo. Mas beleza. E aí eu tô lá esperando. Ana Paula, tudo bem? Rabidinei, como é que vai? Tudo bem? Contando um pouco da minha história aqui de como eu saí do Brasil a primeira vez. E aí eu tô lá esperando e eu fiquei perdidinho no aeroporto lá de São Paulo, de Guarulhos.
Foi horrível, porque nunca tinha andado de avião, já tinha tomado um susto já de Minas para São Paulo, que é a primeira vez, ainda tinha mais 2 voos para pegar para chegar no destino final, que eu tinha que sair. Shalom, meu querido, tô indo para a sinagoga agora. Paz, um Shabbat Shalom para você. E aí eu peguei e fui para o aeroporto e fiquei lá esperando, né? Fiquei várias horas esperando lá. E era muito estranho, porque naquela época não tinha internet na minha cidade. Quando eu dei tchau pra minha mãe, foi realmente um tchau, porque eu não ia ver ela tão cedo, nem webcam, nem nada. Não tinha essas coisas na minha cidade ainda, em Carmópolis de Minas, onde a gente estava morando na época. Não existia smartphone naquela época. Quando eu contar isso pro Lourenço, quando ele crescer, ele vai falar: caramba, pai, isso era da época da Zagaia, né? Porque pelo menos entre eu e o meu pai não teve tanta diferença tecnológica. Mas agora entre o Lourenço e eu vai ser muita diferença tecnológica. Ele vai ficar falando assim: pai, como é que você organizava uma festa de aniversário sem Facebook? Tipo, até agora, às vezes eu tenho dificuldade de fazer algumas coisas sem Facebook. Mas beleza, aí tô lá no aeroporto esperando e tal. Entrei no avião e tô eu indo pra Itália, na Alitalia. Não tinha ninguém que falava português no voo. Agora hoje é proibido isso, né? Não tem que ter alguém que fala. Só se, não sei, pelo menos o que eu sei é que tem que ter pelo menos uma pessoa falando a língua nativa daquele país. Eu digo do pessoal que trabalha no avião. E aí eu tô lá, né, sentado do lado de uma pessoa, não sabia quem era. E conversa vai, conversa vem. Aí vem o comissário de bordo. E aí eu não falava inglês, eu não falava italiano, eu não falava nenhuma outra língua, só o caipira mesmo. E aí eu não sabia como é que eu ia pedir comida, né? E aí o senhor do meu lado viu a minha dificuldade, viu que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele falou pra mim: o que você quer comer? As opções são tal, 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 tal. Eu falei: ah, então eu quero tal. E aí ele, né, me deu. E ele viu, né, que eu não falava nada estrangeiro, outra língua. Aí ele começou a me explicar como é que funcionava. E ele virou pra mim e falou assim: olha, aqui na revista de cada voo tem as revistas. E essas revistas, atrás dela, tem um mapa do aeroporto onde você está indo. Então aqui você já consegue ver pelo seu ticket em que portão você vai descer e onde é o seu próximo voo, em qual portão. Aí você já tem tipo meio que um mapa, porque naquela época não tinha telefone com Google, não tinha nada, então você tinha que se virar, tinha que saber. E aí eu falei: tudo bem então. E aí eu aprendi isso com ele. E aí ele pegou e conversa vai, conversa vem, ele falou pra mim: ah, eu tô indo pra uma convenção, muito humilde assim, sabe? Ele falou: eu tô indo pra uma convenção na Alemanha, médica, sobre novos equipamentos e tal. Ele tinha acabado de vir dos Estados Unidos, eu acho. E era um médico brasileiro, aparentemente muito bem de vida, e me ajudou nesse voo. Eu sempre coloco, eu acho que assim, quando você se arrisca... Olá, Eugênio, tudo bom? Quando você se arrisca, por mais que você tenha suas limitações, por mais que você tenha as suas dificuldades, quando você tenha coragem de pôr o pé lá fora e arriscar, Deus vai colocar sempre alguém no seu caminho para te ajudar. Sempre. Sempre vai ter alguém que vai falar: olha, você chegou até aqui, mas daqui para frente você não consegue, eu vou te ajudar daqui para frente. Fica tranquilo. Entendeu? Então assim, a gente tem que se arriscar, a gente não pode ficar com medo demais, porque senão a gente vive a vida inteira com medo, sendo que a gente tem um Deus tão grande que cuida da gente, que providencia, que dá, que, sabe, tem tanta coisa que Ele pode fazer por nós. Então eu tô lá nesse voo de São Paulo para Itália, e aí eu tô vendo os italianos se falarem, né, falando, né, os comissários de bordo. Por quê? Aí eu falei: caramba, esses caras estão brigando? Será que eles estão brigando? Pensei, né? Aí eu virei para esse senhor que tava me ajudando. Eu virei e falei assim: nossa, mas esse povo, vou te contar, viu, cara? Parece que eles estão brigando, essa língua é muito engraçada. Aí ele virou e falou assim: ah, minha avó é italiana. Aí eu fiquei com vergonha, né? Porque eu tava falando mal da língua e o cara, a avó dele era italiana, tinha ido pro Brasil. E aí, Gustavo, beleza? Mais um mineiro aí na live, ó. Só da mineiro, graças a Deus. Gente, raça boa. Melhor estado do Brasil, hein, gente? Desculpa aí os outros estados aí do Brasil, mas Minas Gerais é, na minha opinião, o melhor estado do Brasil. Sem dúvida nenhuma. E aí eu peguei e desci nesse aeroporto. Tava fazendo 7 graus, eu lembro até hoje. Tava congelando com aquelas roupas lá da roça de Minas Gerais. Tinha levado as camisas minhas lá, que é mais pra chuva do que pra frio. E aí eu fiquei lá no aeroporto, Rome Fiumicino, esperando o próximo voo. E aí consegui ir. Cheguei em Londres.
Ricardo me recebeu, né? Me ajudou ali. Com 2 semanas eu consegui emprego. Então assim, foi bem difícil. Foi bem difícil fazer esse trajeto todinho sem falar inglês. Eu lembro que eu estava em Roma e eu quis ligar para ele avisando que tinha chegado em Roma, que estava tudo bem. Mas aí eu chegava no balcão de informações e a mulher não falava outro idioma, né? Não sei italiano e inglês. Talvez francês, outras, não sei. E aí eu tentava, aí eu pegava um dicionáriozinho que eu tinha, tentava montar uma frase. Eu só queria perguntar para ela como que eu podia fazer uma ligação, porque tinha moeda em euro, eu não tinha euro, só tinha real e os dólares para mostrar lá na migração. Então foi bem complexo, mas foi uma experiência que mudou minha vida para sempre, né? Se eu tivesse ficado com medo e não tivesse arriscado, eu nunca teria chegado onde eu cheguei e nunca saberia, né, o que é morar fora. Então saí do Brasil, o Brasil era muito diferente do que é hoje, o Brasil evoluiu demais. Aí foi em 2010, junho de 2010 eu voltei pro Brasil. E aí eu vi como as coisas tinham mudado. Eu lembro que quando eu saí do Brasil em 2005, um laptop custava R$7.000. O salário mínimo, se eu não me engano, era R$100 ou R$90, um negócio assim. E eu lembro que os planos de celular, você tinha que comprar o celular. E os planos eram tipo R$45 por mês. Você tinha direito a 15 minutos, né? Então assim, a 15 minutos hoje em dia não é nada. Mas tudo bem que hoje que as pessoas têm aí minutos ilimitados, ninguém liga pra ninguém, fica todo mundo mandando mensagem do WhatsApp, né? É uma pena que a gente tem tanto recurso hoje pra comunicação. E falar a verdade, cara, eu sinto saudade de receber uma ligação, não saber quem tá me ligando, porque é muito gostoso você pegar o telefone, alô, aí a pessoa fala, aí quem tá falando? Aí a pessoa fala, ô fulano, sabe? Tem aquele segundo tentando lembrar quem é. E aí você tem que conversar, tem que se comunicar. Agora, hoje em dia, manda um WhatsApp, aí lá fica 3 dias, responde, aí a conversa, sabe? Não é a mesma coisa. Perdeu aquela efeito surpresa, perdeu aquela graça. Eu fui criado na roça, fui criado ao redor do fogão de lenha à noite para se esquentar, tomando café da manhã ali com a minha avó, com o pessoal, fazendo as coisas na roça mesmo. Minha avó lavava a roupa no córregozinho que passava no fundo da casa dela. Eu ia lá com ela ficava conversando, jogando a roupa na água, aí passava um sabão preto que ela mesma fazia em casa. Shalom, Samuel. E aí ela fazia o sabão preto, ela lavava e ela jogava, batia num tronco de madeira para lavar, ia fazendo assim, ela lavava a roupa toda assim. Água para beber tinha que buscar na mina, a gente ia junto. Era água para tomar banho, tinha que esquentar a água. Então assim, eu vim de um mundo muito diferente. E foi as coisas que eu aprendi ali na roça que me dão a base porque eu faço hoje. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que tento fazer o bem pro próximo. Sou uma pessoa que não fico prejudicando ninguém. Se eu não puder ajudar, também me prejudicar, eu não prejudico. Respeito os mais velhos, que eu acho que é um valor que infelizmente está sendo esquecido, né? Na minha região você tinha que tomar benção, todo mundo. Você não podia simplesmente chegar num lugar, tivesse uma pessoa mais velha que você e não tomar benção aquela pessoa. E pegar na mão, olhar quando tá falando com a pessoa. Quando tiver gente mais velha falando, sabe? Deixar eles falarem, ouvir mais. Era muito, muito legal aquilo ali. Então, graças a Deus eu tive essa criação na roça e me ajudou muito na minha vida. As coisas que a minha avó fez. Minha avó, pra você ter uma ideia, minha avó nunca foi numa escola. Minha avó Zica, por parte de pai. Minha avó Zica, ela aprendeu a ler e escrever sozinha. Sozinha entre aspas, por quê? Naquela época, 1932, 1940, lá na roça, lá não tinha escola. Então, o pai pagava o professor para vir ensinar os filhos. Só que infelizmente ensinava só o filho mais velho, o homem. E aí fazia isso na casa da minha avó. Só que a minha avó queria aprender a ler e escrever. Então ela ficava olhando pelo buraco da fechadura, o professor desenhando num quadro pro irmão mais velho dela. Aí quando ela ia arar terra com o pai ou guiar os bois, né? Tinha essa coisa de guiar o boi, não sei se vocês sabem o que é isso. Se vocês não souberem, depois eu explico.
E então ela ia guiar o boi, ela pegava a vara de ferrão e ficava desenhando no chão. Ela às vezes pegava uns gravetinhos e ficava desenhando no chão as letras que ela via. E ela aprendeu a escrever. Ela escreveu, chegou a ponto de escrever poemas. Ela escrevia vários poemas bonitos, era muito interessante. A minha avó é uma pessoa que não deixou as limitações dela impedirem ela de chegar onde ela queria chegar. Olá, Kátia, tudo bem? Então, a minha avó me deu um exemplo muito grande, porque eu tinha muitas limitações morando na roça, com as dificuldades que eu tinha, os pais divorciados, não tinha dinheiro para fazer nada, não tinha dinheiro para estudar inglês. Eu lembro que eu tentei estudar inglês, não tinha como. Eu fui na Wizard, eu acho que é o Wizard mesmo, lá em Igarapé. Cheguei lá no Wizard, perguntei quanto era, fiz esqueci como é que chama, tinha um negócio que é uma palavra para pedir o preço, cotização é outra palavra. E aí perguntei, ela falou R$145. O meu salário mensal era, acho que era 140, então não tinha como estudar inglês. Então assim, limite eu tinha. Mas aí na hora que eu peguei, falei, eu vou arriscar, e fui pra Inglaterra. Aí eu lembro que eu tava na Inglaterra e aí depois de 7 meses na Inglaterra, eu falei, vou procurar uma escola de inglês aqui. Eu sei que eu vou aprender no dia a dia, mas eu vou procurar uma escola de inglês e ver, quem sabe eu consigo estudar aqui. E aí eu fui na escola. A escola custava 45 libras mensais, era quase de graça. E eram 3 horas por dia, 5 dias na semana. Era muito intensivo, era muito bom, e era quase de graça. E era na King's College, lá em Holborn, lá no centro de Londres. E aí eu estudei 6 meses lá. Na hora que eu saí de lá, nossa, eu tava falando muito. Já tinha, nossa, decolei meu inglês. Já tava 1 ano e 1 mês mais ou menos na Inglaterra. E o bom é que eu já falava alguma coisa quando eu entrei lá, né? Que eu já tava morando lá 7 meses. Então foi maravilhoso. Eu sentava na frente da televisão na Inglaterra e eu colocava aquela legenda para pessoa que tem problema auditivo, né? Para ver o que tá acontecendo. E eu ficava anotando com um caderninho na frente da televisão, anotando as palavras que eu não entendia. E eu fazia isso para conseguir aumentar o meu vocabulário. Às vezes eu faço isso também aqui na Polônia, como polonês. E me ajudava bastante, sabe? E foi com isso que eu consegui voltar pro Brasil e dar aula de inglês. Não vou dizer que eu era um ótimo professor, mas eu conseguia dar aula de inglês. E foi muito legal. A vida, às vezes a gente tem que tomar uns passos assim mais longos que as nossas pernas, pra gente conseguir descobrir quão longe a gente pode ir, né? Porque se a gente ficar sempre, eu vou só fazer aquilo que eu sei que consigo, você nunca vai descobrir o seu potencial, porque o seu potencial realmente fica na fronteira, além do seu potencial, além do que você sabe que você consegue, né? Então, se você ficar todo dia correndo 5 km e nunca tentar correr 7, você não vai saber se você vai conseguir correr 7 ou não. Então, foi isso aí que eu queria contar para vocês, a história de quem chegou no meio, depois que o vídeo subir, dá uma olhada, volta lá para ver a história que eu tava contando quando eu entrei no avião pela primeira vez. E engraçado, eu não fiquei com medo de avião depois. Eu achei que eu ia ficar morrendo de medo, nunca mais ia andar de avião. E não. Às vezes eu sou da roça, não escondo isso, tenho orgulho demais de ser da roça. Infelizmente eu perdi um pouco meu sotaque caipira. E aí, Vando, beleza? Vando lá de Londres também, ó. Os campeões lá. E então, sabe, tem muitas coisas na nossa vida que não vem de mão beijada. Às vezes a pessoa pode te encontrar no meio da sua jornada e falar, olha, teve sorte. Mas ninguém sabe que essa sorte foi ficar 5 anos sem ver o seu pai, sem ver a sua mãe, porque não tinha webcam, não tinha internet na cidade que você morava. Você só via por foto que vinha de ano em ano, às vezes, 1 ou 2 vezes no ano. A coisa era bem complicada, não tinha como mandar dinheiro às vezes, porque não tinha como fazer transferência, não tinha onde transferir dinheiro, era outro planeta. Hoje em dia o Brasil está muito, muito avançado. E aí, meu parceiro, tá em Londres ainda? Ou você voltou pro Brasil? O Wagner tinha falado que você tinha voltado pro Brasil e ficou milionário aí, abriu uma empresa aí no Brasil. Então, graças a Deus, sair do Brasil, lógico, sinceramente, eu acho que eu nunca saí do Brasil porque eu era pobre, ou porque eu era rico, ou porque eu precisava de alguma coisa. Não, eu saí do Brasil porque foi Deus que quis isso pra mim mesmo, e eu senti no meu coração de sair do Brasil para conhecer o mundo. Essa é a verdade.
ah, coitado, tava passando fome. Não, nunca passei fome no Brasil, nunca fui roubado no Brasil, sabe? Nunca tive motivo assim de segurança para sair do Brasil, ainda que a gente não se sente muito seguro. Foi uma decisão minha mesmo, mas lógico, se o Brasil talvez fosse um Canadá da vida, sei lá, nos Estados Unidos da vida, talvez eu não teria saído, ou teria, não sei, mas seria mais difícil sair, né? Agora, infelizmente, a situação no Brasil é uma situação complicada, financeiramente, socialmente, é muita coisa que poderia melhorar, então acaba levando as pessoas a irem embora, né? Quem dera, estou aqui em Londres outra vez. Ah, você voltou para Londres, cara, que isso, que legal. Então depois a gente tem que conversar aí, esse ano eu vou, se Deus quiser, eu vou aí ver vocês, né? Dar uma visitada, visitar o Wagner. O Wagner é outro irmão aí de Londres. E vai treinando aí no videogame, hein, Vando? Porque da outra vez que a gente jogou, você não se deu muito bem, hein? Ai. Então, gente, final de semana chegando. Estamos aí compartilhando aí uma história pessoal aí pra vocês. Mas espero que vocês consigam, quem estiver precisando de alguma motivação, consiga tirar um pouco de motivação dessa história aí, tá? E vamos que vamos, né? Vamos que vamos, é isso aí. Grande abraço pra vocês e bom fim de semana. Fui! Tchau, galera. Abraço.